Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast essa semana. Para quem acompanhou a nossa plataforma do Oft Review sabe que essa semana aconteceu o Facotalks, foram 3 dias de aulas ao vivo com os maiores especialistas do Brasil, quase 4 horas de gravações. E justamente nesse episódio, hoje eu estou sozinho aqui à mesa, o Dani e o Bernardo não me acompanham, a gente compilou essas quase 4 horas de vídeo com os maiores especialistas, discussões sobre catarata, para colocar tudo isso de forma condensada no programa para vocês. Então eu vou introduzir esses 3 dias de programação que tivemos. O Facotalks foi apresentado pelo professor Bernardo e pela doutora Mariana Rolander. E assim, como eu comentei, foram 3 dias de eventos muito engrandecedores, tá? Você que está na curva de aprendizado da catarata, você que já começou a operar a catarata e tem algumas dúvidas, dificuldades, eu tenho certeza que essas quase 4 horas de vídeo com esses especialistas vai com certeza ajudar você em alguma forma a se tornar um cirurgião melhor. E no primeiro dia de gravações, então, foi o Dr. Pedro Carriconda, a doutora Bruna Ventura e o Dr. Takashi Ida. Eles discutiram, então, alguns temas fundamentais com relação ao aprendizado da catarata. Dentre eles, então, o primeiro tópico foi: quantas cirurgias eu preciso fazer para me tornar um bom cirurgião de cataratas? Existe um número, a qualidade deve ser maior do que o número de cirurgias? Então, esses foram alguns tópicos que o Dr. Pedro Carricondo discute a seguir. Então, pessoal, a gente trouxe alguns temas aqui para discussão que eu acho que são grandes perguntas que tanto residentes, quanto fellows, quanto pessoas que estão aí na jornada de se aprimorar em cirurgia têm muita dúvida. E a primeira pergunta, então, eu queria direcionar inicialmente para o Dr. Pedro, que é: quantas cirurgias de faco são necessárias para dominar a técnica? Então, isso é uma coisa que os residentes têm muita dúvida, todo mundo tem muita dúvida. Quando que eu vou estar preparado? Quantas cirurgias eu preciso fazer? O serviço que eu estou inserido, ele vai ter condições de me oferecer aquela quantidade de cirurgias? A gente sabe que isso é uma pergunta difícil de ter uma resposta, mas eu queria que o Dr. Pedro comentasse um pouquinho sobre esse assunto aí para a gente começar. Claro, Maria, obrigado pela pergunta aí. É uma pergunta que vem de encontro ao que eu estudei na minha tese, no meu doutorado, que foi justamente as taxas de complicação do residente. A gente acompanhando o residente, a gente consegue ver bem isso, né? E assim, se a gente tivesse que falar no número mágico, a gente começa a olhar a Academia Americana, a gente começa a olhar os vários locais, fala-se alguma coisa entre 80 e 100 cirurgias, seria um número onde você estaria preparado realmente para sair e para começar a fazer cirurgia por conta própria, né? Mas hoje em dia a gente tem uma série de modificadores disso, né? Eu acho que isso é uma coisa que até a gente vai discutir aí ao longo da noite, mas a gente tem que levar em conta se essa cirurgia está sendo feita pelo residente mais ou menos sozinho, ou se ele está tendo um acompanhamento próximo do orientador. Isso faz uma grande diferença na curva de aprendizado. A gente tem técnicas diferentes hoje de ensino, então você pode começar a cirurgia de trás para frente, fazendo os passos mais críticos para o final. Você pode usar o simulador antes. Então, assim, tem várias coisas que vão modificar. Mas uma coisa que é muito importante é você ter realmente a consciência do que você está fazendo. A cirurgia de catarata não adianta você fazer para ter número. Se você fizer para ter número, não aprender nada com cada uma das suas cirurgias, você pode fazer 200 que você vai continuar não preparado. Esse é o ponto principal. Quando a gente fala em ensino, em aprendizado, a gente tem que pensar obrigatoriamente na prática deliberada. Esse é o nome técnico aí para a gente falar, mas que é você fazer uma coisa sabendo o que você espera, o que você quer aprender com aquilo. Então, cada cirurgia, ela tem que trazer um aprendizado para você. E eu sempre insisto nisso com os residentes. Você tem uma complicação, faz parte da curva de aprendizado. Se você aprendeu alguma coisa, ótimo, faz parte. Se você não tem a mínima ideia de onde foi que você errou, o que trouxe o problema, o que trouxe a sua complicação, aquela cirurgia não serviu para nada. E aí não vale a pena você continuar colocando o paciente em risco. Então, por isso, outras coisas que a gente vai até falar aí para frente também, questão de filmagem de cirurgia, questão de ter alguém do seu lado dizendo onde você pode melhorar, tudo isso é essencial. Número mágico, 80 a 100, mas depende desses vários fatores aí que a gente colocou. Bom, no segundo momento, foram algumas perguntas dos nossos telespectadores foram: quais as maiores dificuldades no início da curva de aprendizado da Faco, né? E a doutora Bruna Ventura e o doutor Takashi Ida, então, discutiram esses temas também.
Continuando aqui a nossa conversa, eu queria mandar essa para a Bruna, direcionar para você, Bruna. Então, assim, no começo da curva de aprendizado, quais são as maiores dificuldades no seu modo de ver ali que o residente, o fellow que está começando a operar, ele encontra ali, e como vencer essas dificuldades? Eu diria que são duas. Primeiro, a REX realmente é um movimento que você não fez para absolutamente nada antes da cirurgia. Então, dominar aquilo numa proporção tão pequena, num espaço tão pequeno, e fazer aquele passo, realmente é um dos grandes passos, eu diria, quando a pessoa está começando a operar. E o segundo é em relação à fragmentação do núcleo. Então, existem diversas técnicas, e é interessante que quando a pessoa começa a prestar atenção em relação, por exemplo, à espessura do cristalino, a gente vê como varia tanto a espessura do cristalino entre um paciente e outro. A maioria dos residentes começam a operar fazendo, por exemplo, stop and shop ou divide and conquer. Então, você tem que ter uma noção de profundidade, até onde você vai fazer aquele sulco. E aí eu vejo que isso é um dos grandes desafios, você conseguir saber até onde ir, até onde progredir para fazer esse sulco e como realmente fazer aquela quebra do cristalino. A gente vai ter a oportunidade de mencionar o simulador mais para frente, mas realmente, toda vez que eu lembro dessa questão dos passos e eu falo da REX, eu vejo como uma pessoa que fez o treinamento no simulador é uma antes e uma depois em relação à REX, principalmente. Todos os outros passos também tem um ganho enorme, mas assim, a REX eu lembro como, por exemplo, na minha turma, a gente demorava algumas cirurgias para completar uma REX. E hoje em dia a gente tem residente que chega na primeira cirurgia, já faz REX e já faz a cirurgia toda, do começo ao fim. Então, realmente é impressionante o antes e depois. Mas eu diria assim, sem a ajuda do simulador, esses seriam os dois passos que eu ressaltaria como sendo de maior dificuldade, que a pessoa realmente tem que ter o maior foco em relação a tentar se aperfeiçoar no começo, que é o de curva de aprendizado realmente mais prolongada. Takashi, eu queria perguntar para você, porque eu sei que aí em Brasília vocês têm muito acesso ao Fento aí, né? Então tem disponibilidade, então eu sei que os residentes também têm contato. Então, nesse sentido aí que a Bruna falou que a REX é uma das maiores dificuldades no começo, você acha que o Fento ele acaba ajudando ali o cirurgião de catarata iniciante a passar essa etapa sem grandes traumas? O que você acha sobre isso? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí, parabenizar a oportunidade, com mais de 513, né, pessoas live, né, parabéns. E, bom, primeiro eu queria esclarecer bem aqui que eu tenho dois professores meus, Pedro na USP e meu irmão pela Santa Casa, né, são duas pessoas que me ensinaram muito catarata, e eu acho que... Não, você é mais velho que eu. Catarata... Só para vocês entenderem quem é mais velho, né? Bom, mas em relação ao Fento, isso é uma boa pergunta, né? Porque acabaram de perguntar aqui no chat sobre o aprendizado nos Estados Unidos. Então, a indústria deixou 17 aparelhos de Fento em instituição de ensino de graça. Então, essa é a realidade americana. Então, o residente tem a oportunidade de fazer o procedimento Fento no ensino, né? E eles fizeram pesquisa em cima disso, no aprendizado do residente, né? Então, imagina, né? Para nós, a gente está acostumado a fazer REX manual, né? Logo no aprendizado, imagina o R1 lá, faz no Fento, perfeito, né? Então, é uma realidade um pouco diferente. Aqui em Brasília, nós tentamos, né, adequar essa realidade para eles, né? Então, o R3, ele já tem um acesso ao laser, e quando ele vira fellow, alguns residentes, principalmente os fellows, na hora que eles fazem a certificação do treinamento naquele aparelho, ele recebe para fazer nos pacientes deles, né? Então ele já começa o fellow já fazendo alguns fentos, né? Então é difícil trazer a realidade americana para o Brasil, a gente tenta, né? Mas isso precisa muito da ajuda da indústria. E o fellow, conforme ele vai evoluindo, alguns já começam a fazer, de fato, né? Então isso aí entra naquele ensino da cirurgia premium, né, que acho que é outro tópico, né, mas acho que para o residente é muito válido, é uma tendência, né, isso já tem trabalhos publicados mostrando isso, né, o De La Cruz, que vai ter agora aqui na Brascas, ele a gente chama de Fento Educators, né, então tem um grupo de Fento Educators no mundo inteiro, e obviamente que eram os antigos Faco Educators, né, eles fazem esse tipo de ensino e gravam a pesquisa e oferecem esses dados, né, para
para as futuras tecnologias utilizadas na catarata. A gente sabe que a cirurgia de catarata exige uma preparação adequada. Então, nesse segundo momento, o Dr. Takashi Ida e o Dr. Pedro Carricondo discutem como se preparar para cada cirurgia e quais recursos a gente deve utilizar para treinar a cirurgia de catarata. Tá muito bacana a discussão. Essa pergunta vai dar o que falar. Eu queria que o Takashi comentasse para a gente. Ele teve até uma conversa comigo aqui antes do ao vivo, que eu achei muito interessante, acho que vai ajudar muita gente, até porque, Takashi, tem gente perguntando como controlar a ansiedade, como controlar tremores, né, e isso é importante, né, o treinamento para a cirurgia de catarata, ele não é só ir lá e operar, você tem que se preparar para cada cirurgia, né, e como a gente falou, tentar evoluir em cada cirurgia. Então, o que você acha disso? Como fazer essa preparação para cada cirurgia, Takashi? Pois eu até vou dar uma aula sobre esse tópico, né, num congresso internacional, né. Bom, a princípio, obviamente, né, que você tem que otimizar o resultado, levar em consideração dados pré-operatórios completos, exames anatômicos e funcional, e também você analisar a superfície ocular, tomografia, topografia de córnea, densidade cristalino, e fazer um exame perfeito, biometria swab source, pupilometria, berrometria, ângulo capa, e às vezes até teste de dominância ocular, né? O PAN, né? E obviamente analisar bem OCT, mapeamento, retina, etc. Eu realizo o questionário de satisfação pré-operatória, né? Para determinar o perfil psicológico e a exigência principal do paciente. Isso é período pré-cirúrgico, né? E agora, o ponto que a gente ficou discutindo nesse curso é sobre o benefício do Mindfulness for Surgeons, né? Então, o ambiente em silêncio, o paciente mexendo, equipe focada na cirurgia, né? Então, esse controle da ansiedade e foco na cirurgia, né? A gente fala de mindset em querer aprender e aperfeiçoar e nunca desistir, né? Acho que até a Bruna comentou essa parte. Você criar processos, sequências de fluxo durante a cirurgia é muito importante. Então, a instrumentação tem que estar alinhado, a anestesia fazer exatamente a anestesia que você faz, o paciente está colaborando exatamente da maneira que você faz. Uma das pontos principais que a gente nunca discute é sobre a técnica de visualização no microscópio, né? E a gente equilibra o zoom, né? Porque quanto mais zoom, mais definição, mas desfoca mais, né? Ela desfoca mais. Menor zoom, a definição é menor, mas desfoca menos, né? Então, esse ponto principal hoje existe, né? E uma das coisas importantes hoje, que a gente tem a foco microcoaxial, né, em vários tipos de tecnologia, eu gosto de pôr luz 90% para reflexo vermelho e 10% para córnea, conjuntiva, né? Então, cirurgia de catarata tem um foco diferente, né? Um setting do microscópio. E o ponto principal é o ergonomics, né? A ergonomia de você estar com o ombro, escápula encaixado, coluna reta, descalço no pedal para sentir mais, ou de meia, não tá de sapato, posição da cabeça, do pescoço do paciente, do cirurgião, bem adequado, mãos acima do cotovelo, né? Porque você tem esse peso, né? Eu desenvolvi uma cadeira em sela, né, que eu posso regular a abertura da minha perna, né, por causa das posições do pedais, e para que eu fique posicionado e não tenha mais sobrecarga, né, sobre a minha coluna, né. Então, esses pontos me fizeram com que eu fosse aperfeiçoando. Então, um dos pontos que eu faço é exercício diário, e eu tenho um exercício entre cirurgias, né, o Dr. Vazavada, ele ganhou um prêmio no Film Festival em 2019 falando só sobre esse assunto, que tipo de exercício que ele faz todo dia e entre cirurgia, né? Então, o brain chemistry, né, que a gente fala aqui, não é fácil, você está preparado em situações diferentes, né? De repente, você tem uma ruptura, você tem que saber o que fazer, onde está a ruptura, como fazer, saber improvisar, estar preparado e você munido de estudos, informações para que você faça isso corretamente, né? E um dos pontos que foi conversado também é sobre nutrition, né, que ele fala que o atleta maratonista, né, ele corre 4, 5 horas e ele está alimentando, né, ele tem um gel, ele se alimenta o tempo todo. Só que nós, cirurgiões, não pensamos nisso. Você fica 4, 5 horas em jejum fazendo cirurgia, né? Então, existe essa maneira da gente otimizar com uma maneira melhor de você operar, né? Eu faço
uma cirurgia a manhã inteira, eu paro, como, então tem o que comer, né, para você não recuperar mais rápido e continuar fazendo a cirurgia com uma qualidade estável, né? Então, alimento antes e durante, né? O hábito cirúrgico, né, eu acho que tem várias coisas que a gente acaba deixando, tipo, posição das alças, incisão no eixo mais curvo, incisão clear córnea quando é temporal, ou transconjuntival quando é superior, ou quando a catarata é muito complicada, fazer uma limbar, né? Então, isso tudo eu acabo realmente pondo no meu mindset e vou soltando enquanto eu vou fazendo cirurgia, né? O fluxo que eu quero, né? O padrão, né? Toda complicação, você precisa, né? Você precisa estar preparado, né? Eu sempre eu tenho um padrão de respiração. Quando complica, eu respiro fundo. Respiro fundo. Eu sei que eu já aviso o anestesista, 20 minutos, né? Eu já peço os materiais, preciso de maluguinha, anel, vitriófago, né? E aí eu tranquilamente eu resolvo o problema, né? Então eu acho que esses pontos é que a gente acaba não falando em curso, aula, mas são pontos extremamente importantes para você conduzir o seu dia cirúrgico, né? Então isso vale para todo mundo, né? Bom, é isso que eu queria falar. Esse é o tipo de coisa que eu até pensar, sabe aquelas coisas que mãe fala, não, quando você for mãe, você vai entender um dia. É o tipo de coisa que às vezes R1, 2, fica, acho que isso não é tão importante, e quanto mais tempo vai passando, mais você vai vendo a importância que essas coisas têm, né, no centro cirúrgico ali, pra gente ter sempre bons resultados, conseguir se virar na situação de complicação, qualquer coisa que aconteça, você tá no seu equilíbrio ali, né, muito bom, Takashi. É legal que essa questão de ser metódico, ter uma rotina, estar sempre muito concentrado, isso é fundamental, né? Tem muita gente que negligencia isso, mas isso faz parte até do esporte de alto rendimento. Com certeza deve ter gente aí que está ouvindo a gente, está assistindo, que acompanha tênis, por exemplo, né? O Rafael Nadal, ele tem lá a rotinazinha dele de colocar a aguinha na mesma distância uma da outra ali, uma coisa super metódica, e todo mundo fala, cara, para que isso? Cara, ele consegue com aquilo estabelecer uma rotina e focar no jogo dele. Então, a mesma coisa vale para o cirurgião, você tem que ter o foco e você tem que estar concentrado. Eu achei muito legal isso que o Takashi falou. Bom, dando sequência aqui na nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho agora desses recursos que a gente já até adiantou um pouco, mas agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Eu vou perguntar aqui para o professor Pedro, né, além da cirurgia em si, quais outros recursos, né, as pessoas podem utilizar, os alunos podem usar para treinar a cirurgia de catarata? Aliás, o ideal seria que todo mundo entrasse para operar um paciente já com muito treinamento em óleos biônicos, óleos de porco e outros recursos também. Eu queria que você comentasse, professor, a importância disso e quais são esses recursos aí, o que você indica para os residentes? Bom, como eu falei, acho que a primeira coisa é aprender, dominar o microscópio. Então, entender, ver sua DIP, conseguir fazer movimentos embaixo do microscópio. Isso depende de você ter uma estrutura diferenciada. Pegar o microscópio, está lá na sala cirúrgica, você teve um tempinho, o bom cirurgião, ele acaba sendo rápido no centro cirúrgico, né? Então ele está o tempo todo que ele pode dentro do centro cirúrgico, usando. Você pode ser louco como o Richard e ter um microscópio em casa, tá? Não é todo mundo que tem, mas quem quiser. Richard, pode mostrar, Richard. Mostra a verdade. Lá vai ele. Ó, gente, provando que aqui, vocês querem ver? Vocês querem ver? Aprender cada vez mais. Minha noia. Eu tinha colocado eu tinha colocado o microscópio de bancada no slide, mas ele tem um microscópio real mesmo. Assim, você pode usar isso. Aí tem algumas coisas que uma orientanda minha, a Ana Vega, mostra que você pode simplesmente desvincular a visão do olho e da mão. Então você coloca um celular e você olha no celular para fazer a cirurgia, em vez de estar olhando a sua mão. Isso já dá uma diferença de tempo, já te faz um treinamento. Se você tiver começa, então, a centro cirúrgico, você não vai poder entrar com olhinho de porco. Pelo amor de Deus, não vão me fazer isso, hein? Olho de porco não pode ser usado com instrumental normal seu. Olho de porco não pode ser usado dentro do centro cirúrgico por conta de possibilidade de doenças priônicas, doença da vaca louca, etc. Então, por favor, não façam isso, pelo amor de Deus. Ou você tem um lugar separado ou não dá para fazer. E aí o que você pode fazer
é usar alternativas. Então, vamos lá, pega uma uva, tira a casquinha da uva ali com uma pinça, e você vai treinar a fazer a Capsulorhexis, bota uma ervilhinha, bota um feijãozinho ali, e fica brincando com o faco de pegar o feijãozinho e sentir a dureza dele, de ver o que o faco faz com aquilo. Uma coisa que pouquíssima gente testou é pegar a caneta de faco, pisar e ver o que acontece com uma seringa, com coisa dura. Vocês vão ter uma surpresa de ver que o faco é muito mais poderoso do que vocês imaginam, assim, de longe. E, obviamente, se você tiver como ter um wet-lab direitinho, um lugar onde você possa usar um faco, usar o microscópio, usar o olhinho de porco, isso é ótimo, isso te dá uma experiência inicial. E daí não vou entrar tanto na questão aí do simulador, que eu vou passar para a Bruna falar, mas nós notamos uma grande diferença nos nossos residentes a partir do momento que eles começaram a ter como pré-requisito para começar a fazer cirurgias, fazer o simulador, né? Nós não temos na USP o simulador, mas a gente tem a facilidade de ter na cidade de São Paulo, sem nenhum tipo de interesse comercial com a empresa, né? É o pessoal da Latinofarma que tem o simulador disponível lá, e você consegue marcar horário, tudo, então a gente já tem horários reservados para os nossos residentes poderem ir lá e realmente treinarem para fazer isso, e a gente está tentando entender algumas coisas aí em relação ao simulador, né? Até tem uma tese que está em evolução aí, que a Bruna, inclusive, está colaborando com a doutora Ana Vega, ajudando com os dados aí. Mas, Bruna, fala um pouquinho, você que tem o simulador e que usa aí na prática, né? Foi bem interessante que a gente namorava o simulador desde 2009, mas pelo custo dele, a gente realmente aqui na Fundação Tino Ventura postergava, não via como tornar realidade, e aí foi interessante que a gente mandou um grupo de R2 fazer esse treinamento aí que Pedro estava falando da Latinofarma. E em uma semana dos residentes lá, quando eles voltaram, realmente acompanhando as cirurgias dele, a gente se convenceu de que era muito importante para o ensino, e aí em 2019 a gente recebeu o nosso simulador. Então, aqui na Fundação Tino Ventura, a gente tem o simulador o tempo inteiro, é tempo integral, e aí os alunos têm, no rodízio deles, né, tanto em catarata como em retina. Então, por exemplo, os fellows de retina cirúrgica, eles também entram nesse rodízio do simulador. E é muito interessante, porque falando do residente, ele passa a ter, mas, assim, anteriormente, né, algumas pessoas perguntaram em relação às cirurgias, em que momento da residência começava cada cirurgia, como é que a gente sugere. E aí o que a gente tem feito aqui no R1 aqui, eles operam tudo extraocular. Então, pterígio, calásio, começa a fazer evisceração, perdão. Então, coisas mais grosseiras, entre aspas, mas no sentido de se habituar com o microscópio, de ter noção em relação ao movimento e tudo, antes de entrar realmente no olho. Mas os alunos do primeiro ano já começam a ter a experiência no simulador, e a maioria já completa todo o programa de faco regular no primeiro ano. Então, quando eles começam a fazer FEC no segundo ano, realmente é como eu falei, é impressionante a desenvoltura deles, por exemplo, fazendo uma REX, coisa que a gente não via antes. Muitas vezes você não precisa nem entrar como preceptor na cirurgia, você fica do lado dando orientações gerais. Então, isso realmente é um antes e depois do simulador, no ensino. E uma coisa que chamou muita atenção da gente foi em relação à pandemia, que também foi mencionado aqui, que até uma pessoa foi lá na Ascas e viu que lá eles também diminuíram muito a quantidade de cirurgia na pandemia, e é lógico que aqui a gente também diminuiu. Mas a gente fez um trabalho mostrando que, apesar de ter tido uma diminuição em praticamente metade do número absoluto de cirurgias no aluno do R3 do ano da pandemia de 2019, quando comparado com as turmas anteriores, o índice de complicação não aumentava. Então, isso foi uma coisa que, poxa, nos deu, além de toda essa experiência na curva de aprendizado dos meninos em relação ao uso de simulador, mostrar que a gente não aumentou complicação, apesar de operar metade da quantidade dos anos anteriores, foi algo super poderoso, vamos dizer assim, né? Um dado muito valioso e mostra realmente como é positivo o simulador. Também, se a pessoa tem, por exemplo, estou com problema em tal passo, você pode repetir só esse passo. Eu quero melhorar a minha mão esquerda, então vou fazer tudo com a minha mão esquerda. Eu sou um aluno do segundo ano, nunca vão me dar uma cirurgia com zonulopatia.
você pode operar a zonulopatia, você pode operar no cenário de cápsula rota. O problema, como a gente já falou anteriormente, não é você ter uma complicação, é você saber lidar com a complicação. Tanto quanto Takashi diz assim, quando eu complico, eu respiro, organizo minha sala de cirurgia, para ir voltando a mim, vamos dizer assim, e aí seguir. Isso é muito importante. Então, se você vê que naquela hora você complicou e você ainda tem X cirurgias a seguir, nem que seja necessário você sair do campo. Então, você assegura que o olho está pressurizado, sai do campo, respira, volta. Se isso for necessário para você continuar sem ir ladeira abaixo, porque o pior cenário é a pessoa se desestabilizar emocionalmente, que é ladeira abaixo. Então, é muito importante. E aí, tudo que a gente consegue unir disso, de ferramenta, é essencial. Então, o simulador é muito importante, os olhos biônicos, se envolver em wet lab, se envolver em dry lab, tudo é muito, muito válido. Para quem tem acesso na sua cidade, usufrua disso. Para quem não tem acesso à sua cidade, vocês podem, como o Pedro também falou, não ter um conflito de interesse em relação a essa questão do simulador lá na Latinofarma, mas antes da gente ter o nosso, realmente foi de muita ajuda. E no segundo dia rolou mais papo de oftalmo, em especial aqueles casos difíceis de catarata. Então foram discutidos alguns temas como complicações como pupila pequena, sinéquias, cataratas intumescentes. E no primeiro exemplo, um exemplo de catarata após uma sinéquia secundária a um processo uveítico, foram discutidos então pelos doutores Bruno Fontes, Newton Júnior e Robson Koyama. Então, o primeiro caso que a gente vai trazer aqui, vou chamar a Mari para comentar, que é um caso de sinéquias, né, Mari? Uhum. Então, foi isso que o Bernardo falou, né? A gente resolveu trazer alguns casos dos mais prevalentes aí, para perguntar um pouquinho para vocês como que vocês fariam a abordagem desses casos. Então, esse primeiro paciente, ele é um paciente que ele teve uma uveíte, é um paciente jovem, e que ele tem, então, essas sinéquias bastante extensas aí, configurando essa membrana pupilar com somente uma pequena área ali. Eu gostaria de chamar o Dr. Bruno para comentar inicialmente como que seria a abordagem dele para esse tipo de caso. Mari, boa noite. Esses casos, realmente, a gente acaba tendo no dia a dia, né? Isso não tem jeito. Quem opera vai ter. Casos de sinéquia, assim, eu sempre tento, primeiro, colocar um viscoelástico e tentar retirar a membrana pupilar. Muitas vezes, a gente retirando a membrana pupilar inflamatória que tem ali, a gente já consegue uma boa midríase. Lembrar que esses casos de uveíte, a gente acaba, quanto mais a gente mexe na íris, mais inflamação pós-operatória vai ter. Então, eu sempre tento começar, tentar tirando essa membrana pupilar. Conseguir tirar a membrana pupilar, deu uma midríase boa, vamos para faco. Conseguir tirar a pupila, não ter dilatação, aí a gente vai tentar aqui entrar com os devices, né, para manter a midríase. Aí pode ser o anel de Malugin, ou os concorrentes, ou os ganchos de íris, né. Lembrar que em casos assim, a gente muitas vezes tem catarata branca, que quando desfaz a pupila não tem aquele reflexo bom, e aí a gente colocou o viscoelástico para tirar essa membrana, para colocar os anéis, enfim, os ganchos, e aí sempre lembrar que se colocar o azul tripan junto com o viscoelástico na câmara anterior, fica uma bagunça, cora o viscoelástico, é muito difícil de ver. Então, lavar o viscoelástico da câmara anterior, e aí eu então botar o azul tripan na cápsula anterior e pintar, né, você vai pintando a cápsula anterior para poder corar, porque jogar com viscoelástico fica uma bagunça. Mas aqui, em casos assim, eu sempre tento retirar a membrana pupilar com a própria pinça de ultrata mesmo. Perfeito, Bruno, muito obrigada. Gostaria de perguntar para o Dr. Newton ou para o Dr. Robson, quem quiser responder, se tem alguma outra estratégia que vocês fariam antes. Então, nesse caso, apesar de a gente não conseguir ver tão bem, né, o cristalino por conta das sinéquias da membrana, parecia ser uma catarata branca embaixo. Alguma outra estratégia que vocês usariam para conseguir corar essa cápsula aí? Bem, aqui nós temos muitos residentes nos assistindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é até antes da cirurgia. Então, esse não é um paciente que a gente tem que se preocupar durante a cirurgia. A gente tem que se preocupar com esse paciente desde o consultório, né? Antes mesmo de ir ao centro cirúrgico. A gente tem que tomar cuidado, como é que está a pio desse paciente, como é que está... A gente tem ultrassom desse paciente, a gente tem o setor de uveíte, ou quem tem mais experiência em uveíte, avaliou esse paciente está com reação de câmara anterior. Eu entendo que o residente, ele quer operar a todo custo, ele tem uma ansiedade muito grande de operar. E eu acho que aí a gente tem que ponderar muito. A gente tem que realmente compartilhar esses casos com quem tem mais experiência. Às vezes a gente está, como no caso do residente, ele tem staffs, tem fellows, tem pessoas mais experientes para compartilhar esse caso. E esse caso não é um caso para ser uma surpresa para quem tem mais experiência na hora que está deitado. Ele é um caso realmente para a gente ter todo um preparo desde o consultório, como eu digo. Algumas vezes a gente pedia alguns exames.
Interessante, eu vou citar aqui um caso, chegou um caso para mim bem parecido como esse, um caso que veio da região norte, que um colega encaminhou, e quando ele chegou aqui, eu compartilhei esse caso com a Bárbara, que passou por aí também com vocês, que vocês conhecem, e ela achou melhor, avaliando do ponto de vista da uveíte, dizer assim, cara, eu sei que você veio de longe e tudo, mas você está com reação de câmara anterior, você já tem um prognóstico diminuído, porque você tem uma uveíte quase que constante nesse olho, então assim, vamos preparar primeiro esse olho. Então a viagem que ele veio até aqui com o intuito de operar, a gente cancelou, adiou essa cirurgia para um segundo momento. Então isso aí que fique bem claro, que a gente deve, mesmo achando que tem já condições de executar tecnicamente essa cirurgia, a gente deve avaliar esse paciente como um todo. Normalmente, esse paciente, ele é muito mais do que só o olho, do que só essa uveíte no olho. Levando em conta que a gente teve todo esse cuidado, todo esse preparo no olho, que o residente realmente tomou conta de tudo isso, para o residente é interessante que ele saiba o limite dele. Esse limite gradualmente vai aumentando, mas que a gente respeite naquele momento esse limite. E muitas vezes a gente perca, entre aspas, até esse procedimento cirúrgico, mas que a gente contemple esse paciente com alguém com mãos mais experientes. Trazendo agora realmente para o que interessa, para a parte cirúrgica do caso, eu acredito que a gente poderia já começar a avaliar esse paciente antes de entrar na sala cirúrgica, antes de deitar esse paciente na maca, avaliando se teve condições de dilatar a pupila, na maioria das vezes a gente não vai ter essa condição, avaliar se o tônus do olho é um tônus compatível, em alguns casos que seja prudente, a gente correr um manitol antes, a gente avaliar todo esse, mesmo antes de entrar. Fez tudo isso, a gente entra, deita esse paciente, a gente avalia a possibilidade ou não, avalia qual seria a anestesia que eu me sentiria mais confortável, que seria mais indicado para esse caso, e aí a gente realmente vai pensar agora, comentar agora como seria entrando dentro do olho. Nesses casos, eu já começo tendo um cuidado com a minha incisão. Se essa incisão, dependendo desses casos, eu faço muito limpar, muito quase escleral ali, eu posso ter um trabalho com essa íris querendo sair, o que já vai me dificultar ainda mais nesse procedimento. Então, essa incisão, próximo do limbo, mas levando um pouquinho para a clia córnea ali, tentando não tunelizar demais, porque isso também vai, tudo que eu puder evitar dificuldade no que eu vou fazer daqui para frente, vai ser melhor. E isso começa depois de todo esse preparo com a incisão. Quando eu entro nesses casos, normalmente eu gosto de entrar, vamos supor que ele tem uma Sineca 360, eu gosto de entrar com uma cânula fininha, uma cânula mais delgada, uma cânula mais maleável, que a gente entre com adrenalina por debaixo da íris, tentando desfazer a sineca, injetando um pouquinho de adrenalina e tentando desfazer essas sinecas. Em muitos casos, só você desfazendo essa sineca, sem corar com azul ainda, sem fazer nada disso, essa pupila, tirando essa sineca, ela já vai abrir, ou já vai me permitir que eu tenha um campo de visão, uma amplitude de visão melhor, e isso já me permita prosseguir nos próximos passos. Em alguns casos, essa íris realmente já perdeu um pouco o tônus, como o Bruno disse, às vezes tem uma membrana, eu gosto de tirar essa membrana antes também com trata, às vezes só puxando a membrana você tira sem nem precisar de viscoelástico, com cuidado para não perder câmera, e depois que eu conseguir abrir um pouquinho essa pupila, e aí eu tento proceder normalmente. Muitos casos eu não vou conseguir abrir essa pupila, e quando eu não consigo abrir essa pupila, realmente eu vou tentar desfazer essa sineca, colocar o azul, eu gosto de colocar azul por debaixo da íris, tento lavar um pouco mais com adrenalina ali de baixo, ou até com o próprio BSS, para ele espalhar, vai tentando corar mais, porque nesses casos isso vai auxiliar numa REX, até porque muitas vezes muda até a consistência da cápsula REX, essas sinecas, essa situação. Depois que a gente faz isso, viscoelástico, muitas vezes a gente tem que ficar repondo esse viscoelástico para descobrir como é essa catarata, como o Bruno falou, às vezes você descobre que essa catarata é uma catarata branca, depois que tira as sinecas, depois que tira essa membrana, e aí cada passo é uma surpresa. Não adianta a gente querer no final da cirurgia, sem querer sair em cada passo. E aí, feito isso, em muitas situações, mesmo com a pupila pequena, eu particularmente, o professor Marco Rey, uma vez disse uma coisa, eu disse, rapaz, é mais ou menos assim que eu faço, coincidentemente. Ele diz, em caso de pupila pequena, acredite que ela é grande e vá fazendo. Até a hora que você vê realmente que ali chegou no seu limite, aí não, aí você pensa se você vai ou não com algum device. Mas para completar um pouquinho do que o Bruno falou, era isso que eu tinha para falar.
E no episódio número 3, o assunto foram grandes dificuldades que os residentes têm no ensino, no aprendizado na cirurgia de catarata, em especial a técnica de fratura. E com isso, então, a gente contou com grandes cirurgiões de catarata, o Dr. Rodolfo Takaishi, o Dr. Bruno Miolo e o Celso Takaishi Nakano contaram e marcaram presença, então, nesse terceiro dia de catarata. Com relação à escolha da melhor técnica de fratura, nossos convidados, então, comentaram um pouco das suas técnicas de escolha favoritas. Então, o tema que a gente escolheu hoje, né, Mari, foi escolhendo a melhor técnica de fratura para cada caso, porque é uma grande dificuldade de quem está na curva, não é isso? É isso. Então, a gente vê que os outros passos, eles são dominados mais rapidamente, e a fratura é normalmente o passo que mais demora para o cirurgião que está na curva de aprendizado conseguir dominar. Então, a gente resolveu trazer aqui algumas das principais técnicas de fratura para a gente discutir um pouquinho como realizar essas técnicas, algumas dicas preciosas aí para vocês conseguirem melhorar a técnica de vocês, um pouquinho também sobre parâmetros aí que a gente vai mostrar. Pois é. Então, começando aqui a nossa discussão, já para entrar em conteúdo, a gente vai começar a falar um pouquinho das técnicas que envolvem sulco. A gente sabe que o sulco, ele vai ser muito importante em quem está no começo da curva de aprendizado, porque por ser uma técnica mais segura, uma técnica um pouco mais controlada, porém, ele vai ser útil durante toda a vivência como cirurgião daquele cirurgião, porque ela é uma técnica que, em casos complexos, em casos de catarata muito dura, ela ajuda demais. Saber fazer um bom sulco vai te ajudar de várias formas. E quem está na curva de aprendizado é fundamental dominar o sulco. E a gente sabe que, dentre as técnicas que envolvem sulco, a gente tem aí Stop and Shop e Dividir e Conquistar. O nosso foco aqui nesse primeiro momento é falar de sulco, tá? Então, tanto faz Stop and Shop ou Dividir e Conquistar, porque a gente vai ter tempo para falar depois das técnicas de shop. Eu quero focar aqui em sulco, e para isso eu quero chamar o Rodolfinho para comentar um pouquinho aqui sobre a técnica de Stop and Shop, mas primeiro focado aqui no sulco. Quais são as dicas iniciais que você... Rodolfinho? Fala aí, Bernardo. Bom, boa noite, pessoal. Eu queria falar um pouquinho, então, de sulco para vocês. É a técnica de escolha, realmente, para cirurgião iniciante. E o Facoshop, que, assim, muitas vezes o residente, ele vê muitas cirurgias na internet, ele vê os outros cirurgiões operando e parece muito fácil, né, quando a gente está operando. Mas ele demanda uma coordenação das duas mãos, do pé direito, que controla também o vácuo ali da catarata. Então, realmente, eu acho que não tem que ter pressa nesse começo de aprendizado para cirurgia de catarata. Começa com sulco. Sulco, eu gosto de falar para os residentes que eu estou ensinando que é bom a gente segmentar na cabeça os movimentos. Então, às vezes eu falo até para eles entrarem só com a caneta, enche o olho com viscoelástico ali, prepara para você fazer o sulco, entra só com uma mão, a mão da caneta, e pensa na sua mão e no seu pé, né? E aí começa a fazer o sulco a partir daí, não tendo que pensar ali na mão esquerda primeiro. E aí depois progride, né? Então vamos definir o que é o sulco, gente. O sulco vai ser uma canaleta que a gente vai fazer na catarata, e acho que a coisa mais importante é se saber que a gente tem uma zona de segurança ali definida pela sua cápsula Rhexis. Então não vai passear com a sua caneta ali além dessa área no começo, tá? Que é perigoso. E aí você tenta sempre fazer um movimento contínuo e para frente, e para você fazer uma canaleta contínua e reta, tá? E já vou falar de parâmetros para vocês, mas só primeiro eu quero explicar o que vocês têm que construir. Então, quando você está lá fazendo o seu sulco, a gente tem que fazer um movimento contínuo, unidirecional, e a gente sabe que a anatomia do cristalino, ele é mais profundo no centro, e ele é mais raso na periferia. Então, a gente faz uma canoa, a gente vai fazer o sulco mais superficial no começo, a gente aprofunda e superficializa, tá? Um ponto importante é vocês não podem ocluir completamente a caneta. Então, imagina que a gente está fazendo como se fosse uma colher, a gente está cavando ali aquela região, a gente não quer cravar e ter vácuo na ponteira da nossa caneta, então a gente precisa ter líquido entrando. Então lembra assim, metade da caneta, da ponteira dela vai estar na catarata e metade tem que estar fora, senão você vai acabar cravando na catarata e empurrando ela para frente, aí você pode provocar até diálise de zona. Então é isso, você vai colocar a ponteira da caneta, metade dela na catarata e metade fora, e aí você vai caminhando para frente
E esse momento é crucial. Não é para caminhar para frente sem estar pisando no 3, tá? Então, eu sempre oriento meus residentes. Ouve o barulho do ultrassom, confirma que você está no 3, e aí sim você começa a caminhar. Porque não raro, no início que o residente vai começar o sulco, ele começa já a balançar a catarata e dá até uma taquicardia ali no preceptor que está do lado. Então é isso. Sulcou superficialmente, vai até próximo da cápsula Rex do outro lado, volta, 3 de novo, vai caminhando, percebe se você não está movimentando demais a catarata, aprofunda, superficializa, volta pro 1, e aí você vai cavando. E quando a gente for fazer a quebra ela tem que ser lá posterior. Então, para a gente poder fazer posterior, a caneta precisa entrar. E a caneta, ela tem a borracha em volta dela. Olha lá, que nem vocês conseguem ver no vídeo aí. Então, a largura do sulco também importa. É pelo menos 1,5 ponteira. Então, eu sempre falo para o residente, sulca e já vai fazendo a lateral dela, para você ter uma espessura suficiente para você conseguir entrar com a caneta e a borracha junto, tá? Então, é isso. Falei aqui da profundidade dela, que é mais ou menos 2 ponteiras, tá? Isso é muito visual, então é muito importante ter um foco do microscópio excelente para você sempre sulcar e estar enxergando o que você está fazendo. E aí, com estereopsia e com bastante calma, a gente vai ter uma profundidade de pelo menos 2 ponteiras da caneta ali, para a gente poder fazer a queda, tá? Não tem problema você parar, jogar visco de novo, observar, ver se tem a profundidade. Nesse início, é segurança, a cirurgia tem que ser segura. E o primeiro sulco bem feito, você consegue garantir a primeira quebra, a cirurgia está ganha já, tá? Em termos de parâmetros, como é que a gente tem que usar os parâmetros? Na maioria dos facos, a gente já tem uma caixinha selecionada Sculpt. E nessa caixinha já vem de fábrica ali alguns parâmetros, né? Basicamente, a gente precisa de ter poder, certo? De forma geral, o parâmetro que é escolhido é ultrassom contínuo, tá? Mas não tem problema usar ele pulsado, ou acho que o mais adequado ali é um pulso mais alto, tá? E lembrar de que você tem que deixar o vácuo baixo, tá? Então, entre 80 e 120 ali, dependendo da dureza, você pode subir para um 200. Não precisa de muito vácuo, tá? É um momento em que a gente não quer cravar, não quer agarrar a catarata, a gente só quer passear em cima dela. E o fluxo também não precisa ser alto, pode ser em torno ali de 25, mais ou menos. Bom, então, de complicações com o sulco, acho que o mais comum deles é realmente você dialisar a zônula, que o residente crava a catarata e vai para frente. O movimento com que ele vai para frente tem que ser proporcional com o quanto que ele está comendo de catarata. É como se você estivesse escavando ali. Então, se você estiver pisando pouco no 3 e caminhando muito rápido, você vai jogar a catarata para frente, certo? E é também perigoso você apertar o 3 com muita intensidade e a catarata não tiver uma densidade muito alta, você também faz um buraco muito grande, você pode acabar pegando a cápsula posterior. Esse é o maior medo do residente, né? E acho que é isso. Alguém tem algum comentário aí da nossa bancada? Eu só queria contribuir, antes de passar para o Takashi, que a técnica de sulco ela é muito útil também nas cataratas muito densas, porque você, ao criar um sulco, você acaba ganhando um espaço crucial ali para você fazer uma fratura, de repente, com uma técnica de chope na sequência. Então, o stop and chope, que é essa característica de você criar o sulco e depois fazer técnica de chope, ele é muito bacana nesses casos de catarata muito dura, você ganha um espacinho central que vai te permitir fazer uma técnica de quebra ali muito mais fácil, né? Eu queria chamar o Takashi para comentar um pouquinho. O que você pode acrescentar para a gente, Takashi? Você tirou justamente a minha fala, Bernardo. Mas, assim, é legal ressaltar isso, porque realmente nas cataratas muito, muito duras, né, é lógico que quem está iniciando não vai acabar encarando esses casos, né, mas é onde você vai encontrar aquele plastrão posterior, né, aquela couraça, aquela placa posterior que é super complexa, né, difícil de quebrar, tá? Então,
Se você fizer o suco, vai acabar ganhando espaço, como o Bernardo acabou de colocar muito bem, né? E você vai chegar, né, justamente nessa placa posterior super espessa, então não só conseguir visualizar ela, mas também você vai conseguir quebrar ela de uma maneira mais fácil. Então, não é como se fosse uma evolução da técnica, você fazer uma técnica de suco para depois partir para um Facoshop, um pré-shop, outras técnicas de pré-fratura. Então, você sempre tem que ter na manga, né, essa técnica bem estabelecida, né, dentro das suas cirurgias, né, porque em alguns momentos você realmente vai ter que fazer suco porque vai te facilitar. Além desses 3 convidados, o Dr. Gabriel Castro também participou da conversa e falou um pouquinho pra gente, junto dos outros convidados, sobre técnicas de pré-fratura e Facoshop, a queridinha dos faqueiros. Nossos convidados passaram então, com detalhes, algumas técnicas para a boa quebra da catarata. A gente vai falar um pouquinho agora das técnicas de Facoshop. Então, as técnicas que envolvem Facoshop são algumas das técnicas que são muito usadas. São técnicas que normalmente são práticas e que cirurgiões brasileiros em geral costumam gostar bastante. A gente tem 2 principais aí, que é o Shop horizontal e o Shop vertical. Então a gente vai começar falando um pouquinho aí do Facoshop horizontal. E eu queria pedir para o Dr. Gabriel comentar um pouquinho aí então dessa técnica. Bom, pessoal, valeu. Uma coisa interessante que o Dr. Rodolfo já adiantou aí, né, que a técnica de Facoshop é uma técnica bimanual. Então, a partir do momento que ela é uma técnica bimanual, você exige um pouco mais de controle sobre as suas mãos, sobre os seus pés, etc. Uma coisa muito importante no Facoshop é a posição das incisões. Qual a importância disso? Incisões muito próximas, porque uma vez que você vai ter uma técnica bimanual, você precisa de 2 incisões. Então, quando você tem uma incisão principal muito próxima da incisão acessória, você tem uma tendência natural de empurrar o olho. É uma tendência natural, porque são 2 vetores para frente. Então, talvez no começo do aprendizado, vale a pena abrir um pouco mais as incisões, colocarem um pouco mais distantes, para que você não tenha esse reflexo de empurrar o olho para frente. Por quê? Porque para você ter uma técnica horizontal perfeita, o olho tem que estar centrado. Beleza. Uma vez que você fez as suas 2 incisões, você está confortável, aí você pode começar a fazer o Facoshop, né? Bom, eu opero temporal. A maioria das pessoas opera na cabeça. Não tem problema. Mas aí, eventualmente, quem vai fazer um Facoshop e opera na cabeça, tem um pouco de dificuldade para órbitas fundas de olho esquerdo. Justamente porque o Facoshop é uma técnica horizontal, né? Esse tipo de técnica eu vou falar. E quando você está numa órbita funda, você acaba ficando um pouco verticalizado. Enfim, se ajeite, se posicione, está confortável, beleza. Quando é temporal, isso fica um pouco mais anatômico, porque você vai estar no plano do olho, mas se for na cabeça, se ajeite, fique confortável, fuja da órbita e vai começar. Bom, na técnica original, né, a gente crava primeiro no centro da catarata, para depois mobilizar o shopper lá no equador do cristalino. Para você ter uma apreensão bem feita nesse centro, seu parâmetro vai ter que ter um vácuo mais alto. Nos facos da Alcon, né, Infinity ou Centurion, né, a gente usa aquele parâmetro do pre-phaco, antes do chop. Aquele pre-phaco é um parâmetro para você presetar ele com um vácuo um pouco mais alto, um poder mais baixo, porque você não quer comer a catarata, você não quer facoemulsificar ela, você quer só apreender ela. O flow rate ali não faz tanta diferença, porque você não está atrás de velocidade, você precisa de um vácuo alto. Tá? Então, a partir do momento que você aprendeu a catarata, ela está ali na sua mão direita, ela está firme, o vácuo subiu, já está dando aquele apitinho lá no faco, quer dizer que você está com ela na sua mão e você pode ir com a mão esquerda lá no equador e chopar. Estou mostrando aqui para a galera só aqui o que você está falando, tá? Então, mão esquerda no equador, caneta cravando aqui. Então vai, segue aí, Gabi. Só para é importante que a caneta não esteja além do centro da catarata, tem que estar no centro para trás, para que você tenha uma quebra completa, né? Uma coisa interessante disso daí é que para você ver a Rex, você tem que estar com o foco bem definido, né? Porque se você não ver a Rex, aí você entra com uma das primeiras complicações que pode existir no Facoshop, que é você passar o shopper em cima da Rex, que é uma tragédia, porque você vai idealizar a catarata
totalmente iatrogênico. Então, visualize a Rex, passe o shopper raspando na catarata, porque se você passar o shopper raspando na catarata, não tem como você passar em cima da Rex. Passa o shopper raspando, vai até o equador, aprofunde o shopper, não tem problema aprofundar, você não vai rasgar a cápsula posterior, porque se você não aprofundar, a quebra não vai ser completa. Quebrar córtex, quebrar epinúcleo não é quebra, tem que quebrar o núcleo. E para quebrar o núcleo, tanto a caneta quanto o shopper tem que estar numa profundidade correspondente. Então, é importante que na hora de cravar, você entre com a caneta com a ponteira inteira. Pode entrar ela inteira no cristalino, porque o cristalino é muito mais profundo do que isso. Vamos ver se na imagem vai mostrar aqui, ó. Provavelmente essa é uma... Só um comentáriozinho, o cirurgião entrou com pré-shopper, viu que a catarata era um pouquinho mais dura, tirou o pré-shopper e agora vai fazer o Facoshop. Isso, ó. Então, né, veja bem, ele vai... Eu já sei quem é esse cirurgião aí por essa distância aí de incisão. Tá operando temporal, né? Vai as dicas aí. É operando temporal, a incisão é pertinho. Isso é só para cirurgião experiente, olha lá. Shopper com a bolinha na ponta. Shopper com a bolinha. Muita gente pergunta, qual que é o tamanho do shopper ideal? Gente, não precisa de shopper gigante, não precisa de shopper pequeno. Qualquer um você vai conseguir fazer, desde que você esteja na profundidade correta. Então, veja lá, ó, o Dr. Celso Takashi que está operando, ele fez a primeira quebra, rodou, depois ele já vai cravar na segunda metade e vai fazer uma nova quebra. Uma coisa, Gabriel, que você comentou, que é essa questão de estar na profundidade certa, né? Muitas vezes, no começo da técnica do Facoshop, os residentes, eles até posicionam o shopper inicialmente na profundidade adequada, mas tem um pouco de receio de manter aquela profundidade. Quando vem trazendo para o centro, vem superficializando. E é o contrário, né? O cristalino, ele é mais profundo no centro, né? Então, essa movimentação que às vezes eles fazem de trazer o shopper para cima, tá errado, né? Você tem que estar na profundidade, você tem que manter e até aprofundando ali mais no centro para você conseguir pegar a região certa, né? A quebra só é efetiva se for até o fim do cristalino. Tem que ser o núcleo inteiro para quebrar. Você tem que ver o vermelho lá, o reflexo vermelho quando quebra. Porque senão você não ganhou espaço nenhum. E aí você não consegue fazer a outra quebra. Aí volta a ser de novo uma quebra inicial. Então é importantíssimo que a espessura do cristalino esteja correspondente tanto na caneta quanto no shopper. Com certeza. Uma outra coisa, só para acrescentar, que eu acho que é importante, é assim, os residentes também estão sempre, o fellow, né, sempre perguntando qual o instrumento que vale investir ali na sua caixa. E eu acho que, assim, ter um shopper, se você vai fazer Facoshop horizontal, principalmente de uma marca um pouquinho melhor, pode ser nacional, mas uma marca nacional de uma qualidade um pouquinho que você consegue garantir, porque ele vai estar próximo ali da cápsula posterior nessa manobra, né? Então, você garantir que ele tem a ponta bem romba, não tem nenhuma irregularidade que possa rasgar a cápsula aí no Facoshop. Então, esse é um dos instrumentos da caixa aí que eu aconselho eles pegarem uma marca mais confiável, mais conhecida, que a gente sabe que vai ser bem polido, vai ser rombo mesmo e não vai machucar aí a cápsula posterior nessa manobra, né? Quando a gente está falando... O Facoshop horizontal, né, ele é um coringa, né, então assim, mesmo que você adote como outras técnicas como o principal, o pré-shopper, ou pré-slice, qualquer, o suco, né, o Facoshop horizontal é uma técnica coringa, você tem que dominar, você tem que saber, porque ela é uma técnica que consegue te ajudar em catarata mole, catarata média, catarata dura, catarata branca. Então é importante que todo mundo saiba fazer o Facoshop para qualquer situação conseguir resolver. Então vale a pena investir no aprendizado, mesmo que não seja sua técnica de escolha. E uma coisa que eu queria falar que eu acho que faltou é a ponteira da caneta. É importante o pessoal cravar até a borracha ali. Às vezes a exposição da borracha não está muito boa, tá só a pontinha da caneta. Então, essa imagem aí que o Bernardo colocou está mostrando a exposição correta aí da ponteira. Aponta aí, Bernardo, pra gente. Então, eu sempre falo para os residentes cravarem até a borracha, para você ter substrato suficiente para você conseguir subir o vácuo, né? E aí que entra a coordenação, porque você tem que cravar no núcleo, idealmente, né? Não crava muito superficial, até a borracha. Aí você tem que ficar com o seu pé direito mantendo o vácuo alto. E aí você tem que coordenar a mão esquerda para colocar e não perder o vácuo, né? Com frequência eles soltam a caneta, mexe, perde o vácuo e vira um rolo, né?
Não é tão fácil assim. Acho que uma coisa que eu vejo muito pessoal fazendo no começo é porque na hora que ele vai passar o shopper, ele empurra a catarata. E aí meio que ele tira a catarata da caneta. Então é importante. Na hora que der o vácuo subiu, esquece, fica lá segurando com o pé, fica escutando o barulhinho. E aí vai só na mão esquerda. Tem que fragmentar a cabeça, né? O Gabrielzinho, em termos de parâmetros, cara, você usa quais parâmetros aí, em geral, né? Claro que tem muitas variações, mas para fazer essa quebra, em termos de vácuo, por exemplo, que seria o parâmetro mais importante, e o modo de ultrassom, você usa o quê? O pulsado para fazer essa primeira, esse pre-shop, né? Essa quebra da catarata, e você usa o quê de vácuo ali? Uns 380, 400? O que você tem usado? Eu sempre trabalho com vácuos mais altos, né? Eu gosto de trabalhar com vácuos mais altos, tanto no chop quanto no pre-faco. Mas um vácuo de 400, 380 que seja, a partir de 380 você já tem um vácuo compatível com o Facoshop, né? Menos que isso, você vai perder ele fácil. E não tem que ter medo no Facoshop de um vácuo de 400, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então pode ter um vácuo alto, 400, 420 que seja. Mas não precisa de poder, então pode ser um pulsado mesmo, só para você conseguir cravar ali, pode ser, né, horizontalmente, você cravar, subir o vácuo, pronto. Quanto mais vácuo, mais dura pode ser a catarata para você segurar. Eu tenho a impressão de que a maior dificuldade de quem está começando é justamente o que você mencionou, de você manter ali a caneta bem cravada sem perder esse vácuo. E aí são várias variáveis que vão causar essa perda do vácuo. Uma é essa que você falou, o cara está concentrando em passar o shopper, aí ele perde o vácuo porque ele empurra a catarata, ou então o pedal, ele, né, alivia ali o pedal. E outras, o próprio controle do pedal, né, faz muita diferença ali. Às vezes o cara estava muito superficial, que é o que o Rodolfinho falou, o cara não cravou o suficiente. Com tudo isso que eles estão, né, que os colegas estão falando, é fundamental. E uma coisa importante que não sei se mencionaram, mas se não mencionaram, vou mencionar aqui, que é, de repente, passar esse shopper horizontalizado ali, bem embaixo da cápsula Rex, meio horizontalizado, para evitar que você, verticalizado para passar, você possa ir por cima da catarata, como você falou, e romper essa cápsula anterior aí, bandeirar essa catarata iatrogenicamente. Uma coisa que a gente falou aqui, mas eu acho que a gente não chegou a mencionar para ficar lógico, né? Mas depois que você deu o 3 e cravou, você tem que voltar para o 2. Claro. Você vai ficar cravando. Você mantém no 2 para você manter aquele vácuo máximo que você comentou e fica ouvindo lá o plim, 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 e segura naquele plim, plim, plim. Um detalhe de catarata mole é porque catarata mole para o Facoshop horizontal, ele não é a melhor técnica. Por isso que existe o pré-shopper, que o Dr. Celso vai falar depois. Então, mas assim, a gente pode, em catarata mole, usar só mais o vácuo, né? Às vezes você posiciona a ponteira da catarata ali onde você quer, dá um vácuo, vê se ela já entrou. Você nem precisa pisar muito no 3, né? Porque às vezes você pisa no 3 e ele já panela tudo. Então você vai só no vácuo, por isso que eu gosto de deixar o parâmetro no linear. Você gosta de deixar painel ou linear? Eu gosto painel, mas, bom, muita gente gosta de linear mesmo, para poder controlar. Eu concordo com o que o Rodolfo falou. Em cataratas moles, eu tenho bastante experiência com essa técnica que você falou também. É aquela coisa que cada um fica nomeando a técnica, né? Eu já vi essa técnica ser chamada aí na internet de double chop, que é quase que você usar a sua caneta como um chopper, assim, entendeu? Você mais faz um movimento, quando a catarata é muito molinha, você mais faz um movimento ali de contrapressão com a caneta sem precisar cravar, e funciona muito bem quando você tem a experiência no movimento horizontal. Bom, vamos seguir aqui a nossa discussão. Vamos falar um pouquinho agora do Facoshop vertical, que muita gente gosta de chamar de quick shop, né? E eu vou chamar aqui o Bruno para comentar um pouco sobre essa técnica, quais dicas ele pode dar aqui para a nossa audiência. Pessoal, o vertical shop é minha técnica de escolha hoje. A gente sabe que ele tem as vantagens dele. A vantagem dele principal, logicamente, pupila pequena, pupila com sinéquia, pós-uveíte. Esses pacientes, às vezes, para você evitar a mobilização dessa íris, consequentemente, diminui até a chance de edema macular cistóide, porque você sabe que muita mobilização da íris aumenta a inflamação, aumenta a prostaglandina e vem aquela cascata. Então, você usa dessa técnica do quick shop, do faco vertical, para poder te ajudar a cravar nisso.
Então, eu aprendi, depois que eu comecei já a fazer ela, depois de mais ou menos mais de 3.000 casos que eu faço somente ela, algumas coisas assim que foram uns insights que eu posso ajudar os residentes, que eu falo geralmente com os fellows, a respeito disso. A vantagem dela principal é essa que eu falei. A desvantagem dela é igual o Gabriel falou, que geralmente catarata mais mole, você não vai conseguir fazer essa pressão do núcleo. E a outra desvantagem é a curva de aprendizado, que geralmente para você fazer o quick, você tem que passar pelo faco horizontal ainda, para aprender parâmetro, para aprender apreensão. Então, geralmente de 3 a 4 erros que eu vejo o fellow cometendo, o residente cometendo com isso. O primeiro disparado, acho que foi o Rodolfo que falou, não é expor devidamente a ponteira da caneta. Você tem que ter uma exposição. Muito frequente, né? É muito, você tem que expor essa caneta. Em segundo caso, aumentar o vácuo, igual o Gabriel falou. Um vácuo acima de 380 no mínimo. Só que eu já vi muito fellow aumentando o vácuo para 500 e não estava aprendendo, foi ver, não estava exposto à ponteira da caneta. Então, a primeira, é a coisa básica isso. Depois, fez isso, pensa no vácuo. Ali com 360, 370, você vai conseguir cravar. Depois disso, que você fez isso, uma coisa muito importante também, que eu já vi acontecer muito, as pessoas que operam, por exemplo, nas máquinas da álcool, elas ficam com o torsional ligado. Com o torsional ligado, você vai causar uma cavitação maior nesse núcleo. Então, esse poder de apreensão piora um pouco mais. Então, vai de pulsado, vai longitudinal, diminui esse torsional ali nesse momento. E a outra coisa também que o Gabriel falou, faz um shopper geralmente no quick, é um shopper mais da pontinha mais fina, daquela ponta mais delicada. Mas vocês vão reparar que depois que eu estou falando isso, lá na frente, quando vocês começarem a fazer essa apreensão do núcleo, expondo bastante a caneta, fazendo um vácuo legal ali, vocês vão reparar que até com o shopper com a ponta mais romba, você consegue. Hoje, eu faço geralmente somente com a bolinha, né, que a gente chamava no HC, que é o Lester, o Shop Lester. Eu já faço com Fukasaku também. Fukasaku foi o que geralmente popularizou essa técnica, acho que, se não me engano, japonês. Então, hoje eu faço muito com a bolinha. Por quê? O segredo é a técnica. Não existe força para isso. Então, é uma técnica hoje que você vai fazer ela e vai resolver, por exemplo, a sua vida. Você dialisou ali, você correu uma Rex. Ou você passa para o sulco, ou você vai para o vertical chop. E depois, assim, aprendendo com o tempo também, a gente vê que geralmente você não fica só nessa. Você faz, tipo, as duas. Horizontal chop com faco shop, o horizontal com o vertical junto, que é o que o Dave Evgan, ele nomeou de combo shop, né? Então, ele é sempre uma azul. A primeira é só para quebrar. Eu faço quick, quebrei, vou ali embaixo da Rex e já faço os quadrantes. E uma coisa que eu gosto de fazer também, geralmente, eu não quebro todos para depois sair aspirando. Uma coisa muito interessante que eu falo com os fellows também é isso. Você fez a primeira quebra, já tem um pedacinho, nem que for ali 1/5, 1/4, já fragmenta, já traz ele, para liberar espaço no saco capsular para você girar essa catarata. Porque esse negócio, durante esse início de curva de aprendizado, que a gente gira muito a catarata, é um dos principais fatores para a ruptura capsular posterior. Essa mobilização em excesso desses fragmentos no saco capsular. Então, assim, basicamente, só complementando mais ou menos o que o pessoal falou, que o Gabriel falou também, sobre o quick. Se vocês quiserem complementar alguma coisa. Muito bom. Só explicando um pouquinho, o Bruno foi perfeito, ela é ótima para pupila pequena, por exemplo, porque você trabalha muito mais ali no centro do cristalino, você não tem que vir na periferia, no equador do cristalino e fazer esse movimento horizontal, né, do shop horizontal, que a gente acabou de falar, você trabalha aqui muito mais na média periferia do cristalino, com um movimento vertical. A caneta que você cravou, você vai fazer um movimento em direção à superfície e com um shopper mais pontiagudo, você faz o movimento em direção à cápsula posterior. Por isso tem que ter um pouco mais de cuidado, uma técnica que exige mais experiência, uma curva de aprendizado a mais, porque você vai estar com o shopper pontiagudo fazendo um movimento vertical, um contra o outro, a caneta para cima, o shopper para baixo, de modo que você tem um risco maior de lesar a cápsula posterior, embora eu concorde que para muitos cirurgiões é a técnica de escolha, uma técnica super versátil. Eu vou até mostrar um vídeo aqui que eu quero que a Mari comente, até um vídeo dela, brilhante, então comenta um pouquinho da técnica, Mari.
Então, uma coisa que o Gabriel falou no Phacoshop horizontal é que ele gosta de usar vácuo alto. Mas quando a gente está falando de Phacoshop horizontal, o vácuo alto ele é até meio opcional, porque na verdade o que você precisa é criar ali um espaço, e o movimento é horizontal, né? É um instrumento contra o outro. Então, vem o shopper em direção à caneta, e eles fazem esse movimento um contra o outro. Já no Quick Shop, né, no Phacoshop vertical, o vácuo alto ele não é uma coisa opcional, você precisa para você conseguir ter essa apreensão. Então, o que vocês conseguem ver ali no vídeo, se quiser colocar aí do começo, por favor, é que a gente vai, então, cravar o núcleo. O núcleo você tá com ele com uma boa prensa, né, na caneta, então, por isso o vácuo alto, né, porque você vai fazer essa movimentação aí vertical e vai ser meio que um contra o outro. Se o vácuo tá um pouquinho mais baixo, você vai empurrar o núcleo para fora da caneta e não vai conseguir quebrar. E vocês veem que nesse vídeo eu usei um shopper Nagahara, né? A gente fala que é pontiaguda, mas a gente vê que não precisa, né, Bruno? Que é isso que você falou. Então a gente crava, como se fosse fincar, né, o shopper aí no pedaço, que vocês estão vendo ali no vídeo, e aí a gente separa, então garantir sempre uma separação completa aí dos fragmentos é importante. Então cravar bem é essencial, vocês viram ali no finalzinho do vídeo, ó, que dá uma... Ele até perde um pouquinho, você vê que eu cravei um pouquinho mais, aí foi, né? Você tá com a ponta ocluída, né? Então, com uma exposição adequada ali da ponteira e bem escondida ali dentro do núcleo é essencial para você conseguir fazer essa fratura de forma eficaz. Eu também gosto muito de Phacoshop vertical e costuma ser minha técnica de escolha, mas eu normalmente vou com Nagahara e eu faço também o Phacoshop horizontal quando é um núcleo mais molinho, assim, já parto pro Phacoshop horizontal. E agora a gente vai entrar justamente nas cataratas moles, pro cirurgião residente, fellow, que está começando, a gente normalmente no começo indica, lança N2 ou N3. A gente pede para não lançar nem muito dura, nem muito mole. E é muito mole, que às vezes era para ser uma coisa fácil, né, um núcleo molinho, acaba sendo mais desafiador, por justamente ele não ter aquela consistência, ele muitas vezes é mais difícil de fazer aquela quebra bonita, né, de separar em dois. Às vezes você até consegue fazer a faca ali, mas vai meio na faca galinhagem ali, né, você não consegue fazer aquela fratura bonita. Aí eu gostaria de pedir pro Dr. Celso Nakano comentar um pouquinho sobre as técnicas de pré-fratura, especialmente aí focado nos núcleos moles, então. Na realidade, só vamos limitar aqui mais ao pré-shopper mesmo, porque fento a gente já comentou um pouquinho na segunda-feira, e o pré-slice a gente deixa para um outro momento, para a gente tentar ensinar aqui uma técnica para a pessoa poder aplicar ali, não vamos confundir a cabeça deles. Então, fala um pouquinho para a gente do pré-shopper, por favor, Takashi. Bom, legal, né? Então, o pré-shopper foi assim, inventado, né, essa técnica, pelo Dr. Akahoshi, né? Takayuki Akahoshi, que é lá de Tóquio, no Japão. Inclusive, meu amigo pessoal, né, e o Gabriel também foi lá, a pessoa super amável, né, então, e genial, né, genial. A ideia do pré-shopper é que, antigamente, né, os aparelhos não eram tão bons, até a modulação do fato não era tão boa, então, existia uma necessidade de economizar até a energia ultrassônica gasta dentro do olho, né, então, esse era um dos motivos. Mas e também, como a gente comentou logo no início dessa live, a questão da fratura é um passo muito desafiador. Então, ele ficou, acho que, pensando bastante e desenvolveu esse aparelhinho, né, que é o pré-shopper, né, que leva o nome dele, pré-shopper de Akahoshi, né, que é um instrumentinho que ele vai penetrar, né, o centro do cristalino, né, do núcleo, né, e ele vai abrir e dividir, né, esse núcleo em duas metades, e depois você rodando o núcleo N vezes, você pode ir fraturando em 4, 6, 8, né, fragmentos, então já configurando então uma técnica de pré-fratura. Então, depois que você conseguiu quebrar, né, ela, aí você já vai para a emulsificação propriamente dita com a caneta de Phaco, né? Então, ela tem algumas dicas, né? Então, antes de mais nada, a dureza do núcleo, ela tem que ser uma dureza adequada. O que é uma dureza adequada? Né? Geralmente, alguma coisa em torno de uma cruz para 2 cruzes, ou no máximo 2 cruzes, é o mais adequado para a técnica chamada, né, karatê pré-shopper. Karatê porque, assim, é o karatê vertical. Você vai penetrar no centro do cristalino, né, e ele vai descendo como se fosse colocar uma faca num bolo, né, então ele não vai sofrer muita resistência, ele vai penetrar até o centro do núcleo. E aí, no momento que você divide, né, você abre o aparelhinho, ele vai conseguir fazer a fratura bem feita, bem tranquila, tá? Então, até no vídeo, né, do inicial que mostraram, até uma cirurgia minha, nem sabia que mostrar, do Phacoshop, né? Então,
eu até quis mostrar que naquela consistência um pouco mais dura, né, o pré-chopper ele não penetra, né? Então ele vai luxar o núcleo para baixo, né? Então realmente você alterna para a técnica original, né? A técnica alternativa que seria o Photoshop ou Quickshop, tá? Então, ou seja, a dica muito importante é a consistência do núcleo, né? Então até a Laura perguntou aqui, né? Qual que é a técnica para catata mole? Então, se considerar que uma cruz ou duas cruzes, né, ainda é uma catata mais mole, que pode ter uma tendência de panelar, né, que o pessoal fala, então o pré-chopper é uma alternativa muito boa, né? E tem outras vantagens também na curva de aprendizado, tá? Então, uma vez que você está com uma mão só, né, porque é difícil você já manipular as duas mãos, né, a caneta, como a gente estava comentando, o chopper, né, o pedal, né, no vácuo alto, tá? Então são muitas coisas dinâmicas acontecendo, né? Quem vê a Mari operando aí parece a coisa mais fácil do mundo, mas não é tão assim, entendeu? Então a ideia do pré-chopper é que você está com um viscoelástico, né, num equilíbrio estático, né? Então você está paradinho, seus pés estão paradinhos, né, e você vai lá e penetra devagarzinho, né, e faz a fratura. Então, se numa curva de aprendizado você tem aquela consistência ideal para um pré-chop, né? Então acaba que o pessoal fala, nossa, não é tão difícil, não, até que é fácil, né? Então talvez até o Gabriel, né, que também é um exímio cirurgião, né, de catarata que faz pré-chop, também ele pode até dar algumas considerações em relação à curva de aprendizado dessa técnica. Em relação à pergunta do Fábio, Gabriel, você prefere o pré-chopper reto ou angulado? E eu vou aqui dizer que eu acho um instrumento fantástico, que ajuda demais na cirurgia. Todo residente, eu acho que deveria ter esse instrumento na caixinha. Não é tão caro se você comprar aqui no Brasil. Lá fora é muito caro, da ASICO, né? A gente não tem conflito de interesse nenhum. Então, assim, o da ASICO, que é o original do AK-Roche, é caríssimo, mas aqui no Brasil tem a Odus. Inclusive, a Odus devia patrocinar a gente de tanto que a gente fala, mas é uma marca super ótima, né? O Sergião aí faz um material super bom. Então, o pré-chopper da Odus é ótimo, e eu já usei em muitas cirurgias. Eu acredito que o Takashi 50 mil vezes mais, e o Gabriel muito mais também. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho também, Gabriel. E responde a pergunta do Fábio, por favor. Bom, eu sou até um pouco suspeita a falar, eu sou muito fã dessa técnica, né? É um divisor de águas na minha vida cirúrgica. Quando eu conheci o Dr. Celso Takashi, ele é um divisor de águas na minha vida cirúrgica. Inclusive, foi ele que me mandou lá para o Dr. AK-Roche aprender lá no Japão com ele. Assim, foi incrível, foi uma experiência ímpar. Bom, respondendo a resposta dele, né, a pergunta dele, o pré-chopper ele foi evoluindo ao longo dos anos. Ele foi lançado lá no começo da década de 90 e o próprio Dr. AK-Roche foi melhorando ele. Eu utilizo hoje praticamente sempre o pré-chopper reto. Eu até nem tenho aquele angulado, não. O pré-chopper reto foi evoluindo e hoje a última versão dele é uma versão que tem lâmina nas duas faces, né? É um double edge pre-chop. Justamente para poder permitir que com o mesmo pré-chopper você faça o karatê pre-chop e assim também fazer o counter pre-chop para as cataratas mais duras. Então, eu gosto do pre-chopper reto, eu não tenho angulado, até porque o reto me satisfaz, mas essas novas versões que tem o double edge, as duas lâminas cortantes, te permitem mais versatilidade quanto à dureza do núcleo. Mas aí o Dr. Celso pode até comentar aí que muda a técnica. Aí já não é mais uma técnica com one hand, você precisa de duas mãos. Fala um pouco mais para a gente, professor. É interessante, né, isso que o Gabriel acabou de comentar, né, mas o interessante é que as técnicas, no fundo, elas são muito interligadas, né. Quando a gente fala que o pré-chopper, né, tudo bem, tem essa característica do karatê que é pré-chopper, que você vai com uma mão só, né, e de cima para baixo e faz a fratura, e núcleo mais adequado, que é uma para duas cruzes, ele vai muito bem. Quando é um pouco mais duro, o que o Gabriel falou do counter pré-chop, basicamente, a manobra é quase que um Photoshop, entendeu? Porque você vai com o segundo instrumento, que é o chopper mesmo, pode ser a bolinha, e você vai por trás do equador, segura o núcleo, e você vai com o pré-chopper de uma maneira horizontal, né, penetrar na direção, né, do counter pré-chop e fazer a separação. Então, basicamente,
né, igualzinho o que você faz, né, com o FacoShop. Com algumas diferenças que seriam o quê? É um equilíbrio mais estático mesmo, porque ele não tem aquela fluídica, né, do facomistificador, né, jogando fluido, aspirando fluido, vácuo subindo, não. Então, é só tá com viscoelástico. Então, mas se você masterizar, né, você ficar bom, né, no posicionamento do shopper, né, atrás do núcleo para fazer o FacoShop horizontal, né, é exatamente a mesma técnica do counter pre-shop. Por isso que, né, acabei de falar, as técnicas no fundo, né, elas são meio imbricadas, né, então são detalhes, porque o FacoShop horizontal também não é muito diferente do horizontal, com ligeiros detalhes, é lógico, né, do vácuo, isso que a gente foi comentando, né, mas depois que a gente começa a operar, né, e pegar um jeitinho da coisa, eu falei, puxa, né, é até uma brincadeira, você começa a variar a técnica, porque é até gostoso, divertido fazer essa variação, né, mas, assim, assim, se for responder, assim, nessa questão do que o Fábio Carvalho perguntou, né, do pré-shopper, hoje, se fosse comprar eu compraria esse, chama combo, né, combo 3, né, o Gabriel acho que pode até confirmar, né, porque ele é o combo que faz o vertical, e bem na pontinha ele tem o combo 4, aí ele tem como se fosse uma pontinha ligeiramente mais afiada, que consegue fazer essa penetração horizontal também. Vou falar a verdade, até com o meu combo normal, né, inclusive o combo normal, né, nacional da Odus, que a gente usa bastante, eu consigo fazer em duas, três cruzes, né, a mesma manobra do counter pre-shop horizontal, né? Então, porque você vê, tem que ser uma dureza muito, muito absurda para ele não conseguir penetrar, tá? Então, com o pre-shop você consegue fazer 90% dos casos tranquilamente. Queria comentar uma coisa aqui sobre a curva de aprendizado, né, que a gente estava comentando no pre-shop, é que o pessoal que está começando tem uma tendência de abrir o pre-shopper logo que entra. Quando ele começou a entrar no córtex, no epinúcleo, já quer abrir. Não. E quer abrir de uma vez também. Não. Tem um vídeo do Dr. Akaoshi no YouTube, um vídeo master, que todo mundo tinha que ver, né? Que ele explica. E ele fala, né, que você precisa abrir slowly. Abrir devagarzinho. Slowly. Então, coloca, entrou, viu que entrou mais ou menos no meio, vai abrindo. Porque à medida que você vai abrindo, você já vai entrando mais. E aí até que você chega no meio do núcleo e abre. Show de bola. Em termos de complicação da técnica que eu poderia contribuir aqui, são poucas, mas seria esse risco de, numa catarata muito densa ou num movimento intempestivo, nessa tentativa de cravar esse pré-shopper, né, de afundar esse pré-shopper, você dialisar essa zônula, né, meio que em linha com o que o Rodolfinho falou para o sulco, né, se você fizer esse sulco empurrando a catarata, você pode dialisar a zônula aqui também. Se você, ao invés de penetrar a catarata, começar a empurrar ela para frente, né, para os lados, enfim, você pode dialisar essa catarata, embora seja uma coisa rara, tá? E para quem está querendo contato da Odus, pode mandar mensagem lá no Instagram do Oft Review, que eu mando depois o contato do representante. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Oftcast de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa conversa e os melhores momentos com os nossos especialistas em catarata. Para quem ouviu aqui no nosso resumo, mas também existe a íntegra disponível no YouTube. Podem acompanhar por lá também cada detalhe do que foi falado no FacoTalks. E para quem tiver mais interesse em aprender um pouquinho mais de catarata, o novo curso do Oft Review, o FACO, é um curso voltado para você que quer se aprimorar ainda mais nas técnicas de catarata. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais um papo sobre neurooftalmologia, então continue acompanhando aí com a gente. Grande abraço.